Olá, meus queridos irmãos internautas, Pastor Jonias, vídeo número 24, Entendendo o Apocalipse, capítulo 17, coisas que depois destas são de acontecer, a queda de Babilônia, a visão da grande prostituta assentada sobre a besta, versículos de 1 a 18, este capítulo tem 18 versículos. Antes de adentrarmos nesse assaz importante tema, um dos mais polêmicos do livro de Apocalipse, vamos entender aqui queda de Babilônia. Babilônia foi o nome da capital da Suméria, na antiga Mesopotâmia, que atualmente é o Iraque. Babilônia significa porta de Deus, mas os judeus, no entanto, dizem que é um termo de origem hebraica que significa grande confusão. Inclusive, aparece na Bíblia. Ela foi fundada nas bases da Torre de Babel. E Babel, confusão. O que vem a ser este conceito de queda de Babilônia? Babilônia representa a totalidade do sistema mundial dominado por Satanás, que promove a iniquidade na política, na religião e no comércio. Nesse capítulo 17 se vai tratar da Babilônia mística, religiosa, e no 18 a Babilônia política e econômica. Vamos, portanto, mergulhando nesse assunto tão interessante. Vamos ler aqui esses 9 primeiros versículos para entendermos cada versículo com seus respectivos significados. Um dos 7 anjos que tinha 7 taças aproximou-se e me disse: venha, eu lhe mostrarei o julgamento da grande prostituta que está assentada sobre muitas águas, com quem os reis da terra se prostituíram. Os habitantes da terra se embriagaram com o vinho de sua prostituição. Então o anjo me levou no espírito para um deserto. Ali vi uma mulher montada numa besta vermelha que estava coberta de nomes blasfemos e que tinha 7 cabeças e 10 chifres. A mulher estava vestida de azul e vermelho e adornada de ouro, pedras preciosas e pérolas. Segurava um cálice de ouro cheio de coisas repugnantes e da impureza de sua prostituição. Em sua testa havia esta inscrição: Mistério, Babilônia, a grande, a mãe das prostitutas e das práticas repugnantes da terra. Vi que a mulher estava embriagada com o sangue dos santos, o sangue das testemunhas de Jesus. Quando a vi, fiquei muito admirado. Então o anjo me disse: por que você está admirado? Eu explicarei o mistério dessa mulher e da besta sobre a qual ela está montada, que tem 7 cabeças e 10 chifres. A besta que você viu era e já não é. Ela está para subir do abismo e caminha para a perdição. Os habitantes da terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida desde a criação do mundo, ficarão admirados quando virem a besta, porque ela era, agora não é, e entretanto virá. Versículo 9. Aqui se requer mente sábia. As 7 cabeças são 7 colinas sobre as quais está sentada a mulher. Vamos analisar estes 9 primeiros versículos. Aqui nós temos a mulher. Ela tem características. E através dessas características, nós vamos descobrir quem é esta mulher no Apocalipse. Ela está assentada sobre a besta. Quer dizer, ela tem todo o apoio e embasamento da besta. Tem uma indumentária azul e vermelha. Ou vestimenta vermelha. Falei de sangue. Aqui, o sangue marca, com esta cor vermelha, o envolvimento de atos espúrios desta mulher. Ela tem um cálice na mão. Segura um cálice de ouro, cheio de coisas repugnantes e da impureza da sua prostituição. Tem na testa uma inscrição: Mistério, Babilônia, a grande, a mãe das prostitutas e das
práticas repugnantes da terra. Esta mulher é a Igreja Católica. É a igreja que está envolvida nesta vestimenta vermelha de sangue. A Igreja Católica tem as marcas da vergonha, tem as marcas do opróbrio das nações da terra, através do ato da Santa Inquisição, que matou mais do que todas as guerras. A Igreja Católica tem o sangue sobre a sua vestimenta. Quando lembramos da noite de São Bartolomeu, em que milhares de pessoas morreram numa só noite, vitimados pela Inquisição, que era um tribunal da Igreja Católica. Portanto, trata-se aqui da Igreja Católica. Vamos adentrar mais profundamente, vendo, conforme o texto nos assevera, que a mulher está sentada sobre a besta, ela está sobre 7 montes. Quem é que está sobre 7 montes? Que cidade é esta? Roma, nos primeiros tempos. Nós temos aqui uma representação de Roma aqui, banhada pelo rio Tibre. Roma tem 7 colinas, o que melhor diríamos, 7 montes: Palatino, Capitólio, Quirinal, Viminal, Célio, Aventino, Esquilino. Aqui é a muralha de Sérvio Túlio, que foi feita por Sérvio Túlio, está aqui. Nós temos aqui o sítio original de Roma, onde fica realmente a cidade. Roma, a capital da Itália, sede do Vaticano. O Vaticano, que é um país considerado à parte, pois fica na Itália, aqui em Roma. Esta é uma característica da Igreja Católica. Ela está sediada em Roma, a cidade que tem 7 montes. Veja bem que está difícil desvencilhar disto. Qual é a única cidade no mundo que está edificada sobre 7 montes e que cedia uma igreja mundialmente conhecida como a Igreja Católica? A palavra católico significa universal. Roma foi fundada em 753 a.C., sobre uma das 7 colinas. E aí nós temos o nome dessas colinas, que o nome mais apropriado seria montes, no lugar de colinas. Está aqui o mapa de Roma, onde nós temos aqui toda uma representação dessa realidade. Vamos sequenciar os versículos para nos aprofundarmos nesta profecia tão interessante do livro de Apocalipse. Versículo 10. São também 7 reis, 5 já caíram, um ainda existe e o outro ainda não surgiu, mas quando surgir, deverá permanecer durante pouco tempo. 11. A besta que era e que agora é o 8º rei. É um dos 7 e caminha para a perdição. A Bíblia explica a própria Bíblia. Uma das regras hermenêuticas é esta. A Bíblia explica a própria Bíblia. O versículo 12. Os 10 chifres que você viu são 10 reis que ainda não receberam reino, mas que por 1 hora receberão autoridade como reis, juntamente com a besta. 13. Eles têm um único propósito e darão seu poder, a sua autoridade à besta. Guerrearão contra o Cordeiro, mas o Cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis, e vencerão com ele os seus chamados, escolhidos e fiéis. 15. Então o anjo me disse: as águas que você viu, onde está assentada a prostituta, são povos, multidões, nações e línguas. A besta e os 10 chifres que você viu odiarão a prostituta. Eles a levarão à ruína e a deixarão nua, comerão a sua carne e a destruirão com fogo. Pois Deus colocou no coração deles o desejo de realizar o propósito que ele tem, levando-os a concordarem em dar à besta o poder que eles têm para reinar até que se cumpra as palavras de Deus. E o último versículo: a mulher que você viu é a grande cidade que reina sobre os reis da terra. Vamos analisar aqui os 7 reis. Esses 7 reis são representados pelos reis mundiais, conhecidos mundialmente como o rei da Babilônia, Medos Persa, grego, Egito, Síria, e o romano, na atualidade de João, e o outro que virá, que é o Império Romano ressuscitado, e aí desdobrado em 2 se completará o 7º e o 8º no desdobramento
da Babilônia mística e da Babilônia comercial e política, na pessoa da besta que sai do mar e da besta que sai da terra, uma representando o anticristo e outra o falso profeta. No livro de Daniel, nós vamos encontrar no capítulo 2 essa estátua que foi fixada no campo de Dura em razão da interpretação do sonho por Daniel, do rei Nabucodonosor, e ele, em homenagem a esta grande estátua, fixou no campo de Dura, sendo ele o cabeça de ouro, conforme a interpretação de Daniel. Aí nós tivemos estes reis, ou estes reinos aqui, esses grandes impérios, dentre outros. Mas aqui, na estátua, nós temos estes representados: Babilônia, Média, Pérsia, ou dos Medos e Persas, que é o Império de Prata, esse aqui de ouro, a Grécia de bronze, Roma de ferro, Império Romano revivido, ferro e barro, que é os pés. Essa profecia é muito conhecida no livro de Daniel. Agora, os 7 reis e nós temos um oitavo. Como entender isso? Nós tivemos estes reinos, estes impérios que foram os maiores, mas temos mais impérios. Nós tivemos o Babilônia, tivemos o Medo-Persa, tivemos o grego, cujo representante foi Alexandre o Grande, o Egito, representando Ptolomeu, a Síria, Etíoco Epifânio, o grande representante, e o Império Romano, na época de João, era Domiciano. Ele assevera no texto apocalíptico: 5 reis caíram. Se contarmos estes impérios, todos eles passaram, 5. Um existe, que era o Império Romano na época, e era representado por Domiciano, que aliás foi Domiciano que determinou o desterro, o exílio de João na ilha de Patmos. Um outro virá, que seria o Império Romano ressuscitado, que é encabeçado pelo anticristo. E este império está desdobrado em 2, um na área comercial, política, e na área eclesiástica, ou seja, da religião. Então, está entendido os reis da terra. Aqui nós temos o cumprimento da interpretação de Daniel. Inclusive, se você quiser pausar o vídeo aqui, você vai ter aqui as partes compreendidas na estrutura da estátua, sua representação aqui, o material, os impérios e os períodos. Dada a exiguidade do tempo, não podemos aqui dissecar sobre isso, mas fica aqui listado para você. Então, voltando aos versículos do 10 ao 18, nós já explicamos aqui sobre os reis. A besta que era e agora não é o 8º rei. Eu expliquei sobre isso já ali. O 8º rei, através do Império Romano ressuscitado e desdobrado em 2 etapas, vamos dizer assim, onde uma cuida na área religiosa e outra na área financeira e política. E tudo caminha para a perdição, porque o final seria a perdição eterna, conforme a assertiva bíblica apocalíptica. Os 10 chifres que você viu são 10 reis. Ainda não receberam reino. Esses 10 reis aqui provavelmente serão oriundos do Império Romano ressuscitado através do desdobramento da besta que sai do mar e da besta que sai da terra, ou seja, do falso profeta e do anticristo. Aqui, esse encaminhamento ainda está por vir. Eles têm um único propósito e darão seu poder e sua autoridade à besta. Quer dizer, a besta é que é o elemento referencial aqui na grande tribulação. E esta besta está representando 2 grandes segmentos, um político e um religioso. Ou seja, a besta que sai da terra e a besta que sai do mar. Guerrearão contra o cordeiro, mas o cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis, e vencerão com ele os seus chamados escolhidos e fiéis. Aqui, na grande tribulação, ao cabo dela, no Monte das Oliveiras, quando Cristo voltar, ladeado do seu séquito, ele derrotará o anticristo, o falso profeta, a trindade satânica, que vai guerrear contra o cordeiro, mas não terá vitória. Então o anjo me disse: as águas que você viu, onde está sentada a prostituta, são povos, multidões, nações e línguas. A prostituta está sobre a besta e vinda
esta besta do mar, ou seja, está dizendo ali o texto bíblico que ela está sobre a besta e no meio das nações da terra. Está aí. Mar significa nações, povos. A besta e os 10 chifres que você viu odiarão a prostituta. Eles a levarão à ruína e a deixarão nua, comerão a sua carne e a destruirão com fogo. A prostituta, a igreja que está envolvida com o sangue dos mártires, das pessoas que morreram na Santa Inquisição, através desse tribunal chamado Santo, em nome da santidade, inquirido pela Igreja Católica, esta igreja se incompatibilizará com as forças rivalizantes dos poderes na época e que vai se levantar contra e vai ser detonada. Ela será destruída. A expressão comer sua carne significa destruição, pois Deus colocou no coração deles o desejo de realizar o propósito que ele tem, levando-os a concordarem em dar à besta o poder que eles têm para reinar até que se cumpram as palavras de Deus. Aqui é uma realidade que não se pode negar. Deus, para cumprir seus desígnios, ele usa qualquer coisa e ele vai usar os próprios inimigos para que se levante uns contra os outros. E a prostituta aqui será fatalmente extirpada através do poder reinante da besta. A mulher que você viu é a grande cidade que reina sobre os reis da terra. Está aí. A grande cidade, onde é sede da Igreja Católica. Mulher significa igreja ou nação. Nesse caso, é uma igreja. A igreja que tem as características aqui desse capítulo é a Igreja Católica. Ela está envolvida com o sangue dos mártires e das pessoas que morreram em razão da Santa Inquisição. Ela é a Igreja Universal, o próprio nome já está dizendo. Ela está assentada sobre o poder da besta, ou seja, tem a base e tem o apoio da besta, que é o governo forte que vai reger o mundo, e também na área da religião, que vai administrar toda a situação eclesiástica da época. A Igreja Católica é chamada aqui de prostituta. O termo prostituição na Bíblia, quando usado no sentido simbólico, remete à compreensão de idolatria. A igreja que promoveu a maior idolatria até hoje, adoração a santos, através de leis criadas por ela mesma, e ela bem caracteriza a mulher do Apocalipse capítulo 17. Que Deus nos abençoe.